Glória a Deus, irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, queridos, estamos aqui em nome de Jesus, na presença de Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estamos buscando a face do Senhor, exaltando aquele que vive e reina para sempre, né? Sendo a Ele sempre gratos por toda a bondade e fidelidade, todo bem, todos os benefícios que o Senhor nos tem feito em Cristo Jesus, né? Saudando aos irmãos aí com a graça e a paz, os irmãos que estão acessando aí agora, juntos na mesma fé, no mesmo propósito, diante do Senhor, né? De desfrutarmos da comunhão do Senhor pelo Espírito Santo e através da palavra de Deus também, né? A palavra de Deus, ela é um meio de comunicação da graça de Deus conosco, é uma maneira pela qual Deus nos fala, né? E como Deus nos fala através da sua palavra. Sem ela, a gente não vive eternamente, né? Então, que a graça de nosso Senhor seja multiplicada na vida de cada um dos irmãos, de cada um de vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Que o poder do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês, para livrar vocês, para fortalecer vocês, né? E dar aquela direção que o Senhor Deus ele tem para nós, segundo o seu conselho, a sua vontade, e vamos desfrutar daquilo que a Escritura tem para nós, tá bom? Eu peço que você abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, versículos 13 e 14, né? Nós vamos ler esses dois versículos que falam muito, né? Essa epístola é muito linda, né? Epístola aos Colossenses, aos Efésios, né? Aos Romanos, aos Gálatas, é muito lindo, né? O conteúdo, o teor, é como eu digo, são verdadeiros seminários teológicos, né? Você pega aquilo ali, você desfruta daquilo, de tanta coisa boa, de tanto ensinamento, de tanto o que o Senhor nos concede, tá bom? Então vamos lá, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Vejam bem o que está escrito, tá? 13 e 14. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, né? Olha bem o que o nosso Senhor ele nos fala, né? Que o Espírito Santo nesse momento conceda entendimento a todos e clareza da sua palavra, ilumine os olhos do entendimento de todos vocês e de todos aqueles que irão ouvir também, tá certo? Num outro momento talvez. A Escritura diz, Ele, o Senhor Jesus, né? O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, melhor dizendo, o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? O que o Senhor faz? Ele nos liberta do império das trevas. O império das trevas domina sobre todas as pessoas que não estão debaixo da ação da graça de Deus, tá? Todas as pessoas que não estão debaixo da ação da graça de Deus estão dominadas pelo império das trevas. E o império das trevas domina o ser humano de muitas formas. A primeira delas é através do pecado, né? A segunda delas, a gente pode até dizer que é através do engano, né? E também da cegueira, né? O ser humano ele não tem nem a noção, o homem comum, o homem natural, ele não tem nem a noção do quanto perdido ele está, né? Em ele vivendo diferente do querer de Deus, da vontade de Deus e do padrão do Senhor, do padrão estabelecido por Deus. Qual o padrão que Deus estabeleceu, pastor, para que a gente viva? A Bíblia diz que o padrão é o padrão de boas obras. Deus preparou boas obras antecipadamente para que nós andássemos nela, nós vivêssemos na prática de boas obras. Então o homem que não tem o conhecimento de Deus, o homem que não tem a comunhão do Senhor, ele está debaixo desse poder do império das trevas. Há pessoas e muitas pessoas completamente perdidas,
completamente perdidas, completamente desorientadas, e que não sabem o que fazer e que não tem nem noção do seu real estado. E a Bíblia diz que Deus ele vem e nos liberta desse império. O que a gente nota, a questão da cegueira, né? As pessoas não têm o conhecimento de Deus, elas são alheias a Deus, elas pensam que vivem sem Deus, e quando na realidade elas já estão mortas em seus pecados, né? Elas já estão mortas em seus pecados. Como a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Nós estávamos mortos. Então, quando alguém ele está entregue, ele está debaixo do poder do império das trevas, a pessoa não consegue nem enxergar, ela pensa que ela vive sem Deus, que ela pode viver sem Deus, que vai dar tudo bem, que vai dar tudo certo e que no fim ela escapará. Mas não é isso que diz a Escritura, tá? Esse império das trevas, ele cega, ele aprisiona, ele escraviza, ele humilha, ele destrói, ele arruína, né? Enfim, ele separa de Deus, ele nega a Deus, ele rejeita a Deus. Então, o que nós vemos hoje, a quantidade de pessoas que rejeitam a Deus, não abrem a boca para dizer, olha, eu rejeito a Deus, mas as ações, desculpe, as ações mostram isso. Esse rejeitar de Deus se manifesta através das ações, né? Se manifesta através das ações. Então, o que é que Deus, o nosso Pai, ele faz por sua misericórdia? Ele nos liberta do império das trevas. Ele vem de lá e nos liberta. Ele nos tira desse império das trevas. Tá? Onde é o império das trevas? Nesse mundo. A própria palavra de Deus, lá na primeira epístola do apóstolo João, diz que o mundo jaz no maligno. Deus conhece os que são seus e o mundo inteiro jaz no maligno, está posto debaixo do poder do maligno, está debaixo do poder das trevas, pertence, está sob a atuação e ação do poder das trevas. Então o que Deus faz? Por sua misericórdia, né? Ele vem, ele nos liberta do poder das trevas. As trevas operam o seu poder através de vícios, através de pecados, através de fraquezas, através de engano, através de mentira, né? Então, às vezes a pessoa pensa, o pecado é o adultério, é o homicídio, é o roubo. Não, meu irmão, o amor, a mentira também é o pecado. A mentira é um pecado absurdo aos olhos de Deus. Tá? A idolatria, a avareza, né? a bebedice, a glutonaria também são pecados terríveis que nos separam de Deus e que, como Paulo disse, os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Tá? Então, quando alguém está debaixo do poder das trevas, a mentira vai estar na vida dele, certamente vai haver mentira, certamente vai haver impureza ou fornicação, um de uma maneira, outro de outra, e assim sucessivamente. O camarada vai dizer, como até o apóstolo Tiago diz, o homem diz, eu não mato, mas eu adultero, né? A Bíblia diz, a mesma Bíblia que diz, a mesma palavra que diz não matarás, também diz não adulterarás. Logo, se você não mata, mas adultera, você se torna culpado do mesmo jeito, né? É o império das trevas exercendo poder sobre, como o próprio apóstolo Paulo fala, sobre os filhos da desobediência. Aqui mesmo no capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, a Bíblia diz que por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que permanecem no pecado, sobre aqueles que continuam mentindo, que continuam fornicando, que continuam avarentos, que continuam beberrões, que continuam levantando falso testemunho, que continuam desejando mal, que continuam não amando o próximo, que continuam deixando de fazer o bem, enfim, que continuam vivendo fora do querer de Deus, muitas vezes até dentro da igreja, congregando, cantando, louvando, dando dízimo, dando oferta, falando às vezes até de Jesus, porém, sem viver aquilo que o Senhor Jesus nos ordena viver. Então, a Bíblia fala aqui, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, que o Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vem e ele nos liberta do poder das trevas e ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira da condição de escravidão, de cegos, de mortos, de condenados, né? E nos traz para o reino do Filho do seu amor. Olha aqui que contraste, né? É um contraste absurdo. O império das trevas e o reino do Filho do seu amor, né? É a obra que Deus faz na nossa vida.
E aqui diz mais, no qual, ou seja, no Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, nós temos a redenção, ou seja, a remissão dos nossos pecados. Então a obra que Deus ele faz é uma obra de libertação e uma obra de perdão e de salvação. Como diz, nós temos a redenção, nós temos a salvação e nós temos a remissão dos pecados, nós temos o perdão dos pecados, nós temos o pagamento do preço do nosso pecado, que nós não pagamos, quem pagou foi Jesus, o preço do nosso pecado. Então veja a obra que Deus ele faz na vida dos que ele ama, né? Na vida de todo aquele que o aceita, que o recebe, que o crê, que recebe como seu Senhor e Salvador. Tá? Ele diz que o nosso Deus ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Tá? Quase não se ouve pregar contra o pecado, né? Hoje em dia se pregam muito a respeito de dinheiro, de fama, de felicidade, de riqueza, disso, daquilo outro e tal, mas as pessoas, infelizmente, não há pregadores dizendo, olha, o pecado mata, é o pior mal que existe é o pecado, e ele está enraizado em você, né? O apóstolo Paulo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, né? Ele disse que se ele fazia o que ele não queria, o que a sua natureza não queria, já não era ele, mas o pecado que habitava nele, ou seja, o pecado habita em nós. Você se converte a Deus como espírito, mas a tua natureza humana, ela não se converte a Deus. Deus, por sua graça, misericórdia, pelo poder do Espírito, nos dá graça para subjugarmos, controlarmos e mortificarmos a nossa natureza. O apóstolo fala aqui nessa mesma epístola que nós precisamos mortificar a nossa natureza terrena. E aí ele diz prostituição, avareza, fornicação, idolatria, né? Ele cita vários exemplos. Você entendeu? Então nós precisamos fazer isso. Tá? Então veja que Deus, por sua misericórdia e poder, ele opera essa obra que, em primeiro lugar, é uma obra de libertação, ele nos arranca, ele nos liberta, ele quebra os grilhões, as cadeias do império das trevas, que agia sobre nós, que tinha poder sobre nós, né? Quando nós vivíamos entregue ao pecado, entregue às prostituições, às fornicações, à violência, à mentira, às orgias, tá? A tudo que era contrário a Deus, a tudo que era abominável também aos olhos de Deus. Tá? Então ele vem de lá e quando nós cremos nele, quando nós o recebemos como Senhor, quando nós o aceitamos de bom grado, quando nós ouvimos a palavra de bom grado e essa palavra vem em nós e ela frutifica em nós, o que acontece? O Senhor, através disto, da sua palavra, do poder da sua palavra, da sua fidelidade, ele nos arranca, ele nos liberta do império das trevas e nos leva, nos conduz para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, agora é libertação, agora é liberdade em Cristo Jesus, para viver em fidelidade a Deus e em santidade diante do Senhor. E a palavra aqui que nós lemos acrescenta, nele, no Senhor Jesus, pelo nosso Deus Todo-Poderoso, através de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a salvação, nós temos o perdão dos pecados, nós temos o pagamento pelas nossas dívidas. A questão toda é o seguinte, quando chega o último dia, que teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta, porque a Bíblia diz que todos nós haveremos de dar contas de nós mesmos a Deus, né? Chegaremos lá com a dívida paga ou chegaremos lá devendo e sem ter o que pagar? Tá? Porque o tempo é esse, o tempo de aceitar a Jesus é esse, o tempo de fazer aliança com Deus é esse, o tempo de conserto é esse, a hora de buscar Deus é essa, a hora de buscar a presença é essa, não é outra não. Tá? Hoje você aceita Jesus, hoje você recebe a Cristo, hoje você entrega a tua vida a Deus, o que acontece? A salvação vem para você. Você tem direito, ou seja, os teus pecados pagos. Jesus morreu ali na cruz do Calvário por você. Os seus pecados estão perdoados. Você está absolvido. Você não vai ser condenado. A Bíblia diz que todo aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Não entrará
em condenação, já passou da morte para a vida, né? Então o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que o nosso Deus, ele nos liberta do poder das trevas. Pastor, eu quero ser liberto do poder das trevas. Eu sinto que há algo de mal ainda em mim. Eu ainda minto, né? Eu ainda gosto de uma coisa errada, ainda gosto de algo que eu sei que desagrada a Deus. Você não é o único, tá? É próprio da natureza humana gostar, ser atraído, seduzido por coisas que desagradam a Deus. A Bíblia diz que ninguém, ao ser tentado, deve dizer: eu fui tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém e nem ele mesmo pode ser tentado pelo mal. Mas nós somos tentados quando somos atraídos e enganados, seduzidos pelos desejos do nosso próprio coração, né? O Senhor Jesus, ele diz o seguinte, que é do coração do homem que procede os adultérios, os homicídios, as fornicações, a idolatria, a avareza, o falso testemunho, as loucuras, os desejos malignos. Tudo que não presta procede do coração do homem. E é isso que contamina o homem, tá? Então, o nosso Deus, ele sabe. Deus sabe tanto o que é a natureza humana que ele enviou a Jesus para salvar o ser humano, né? Para salvar o ser humano. Deus envia Jesus para salvar o ser humano. E só Jesus pode salvar o ser humano. Você não consegue salvação sozinho. Você precisa de Cristo para a sua salvação. Deus, por sua misericórdia e bondade, ele envia Jesus para nos salvar. E quando nós nos entregamos a Cristo, de fato e verdadeiramente, né? A gente vê muita gente, às vezes, ir para a igreja por causa de outro. Eu vou para a igreja para mostrar a fulano que eu estou indo. Eu vou para a igreja para dizer a fulano que eu estou... Meu irmão, não vai adiantar nada. Você vai continuar morto, pecador do mesmo jeito. Só vai mudar no dia que você entregar a tua vida a Jesus. No dia que você disser: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. Sou um miserável pecador, careço da tua graça, da tua glória e da tua salvação. Me lava no sangue de Jesus. Habita na minha vida. Converte o meu coração ao Senhor. Me volta para ti, Senhor. Eu quero ser salvo. Eu preciso ser salvo. Eu preciso e careço de salvação. Eu preciso do perdão dos meus pecados, das minhas muitas iniquidades. Como o Senhor deu a sua vida por muitos, ali na cruz do Calvário, que a minha vida também seja para ti, aceita ali por ti, em nome de Jesus. Que eu também, Senhor, possa ser lavado no sangue de Jesus. Quando João falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor, que o Senhor tire os meus pecados também. A palavra diz: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Irmão, a Bíblia diz que ninguém que vai a Jesus será desprezado e lançado fora, né? Ninguém que vai a ele é lançado fora. Se você abrir a sua boca e disser: Senhor, eu preciso de ti, eu quero ser salvo, me salva. Eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho força, mas tu tens poder para me salvar. Eu de mim mesmo não posso nada, mas o Senhor de si mesmo pode todas as coisas. Diga: Senhor, opera em mim a tua salvação. Diga: Senhor, quebra toda a corrente, toda a cadeia do inferno das trevas na minha vida. Me liberta pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder da sua palavra, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Diga: Senhor, eu sou teu, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Faz a mudança que precisa ser feita na minha vida. Opera na minha vida como Jesus ensinou, a tua vontade, Senhor. Meu amado, Senhor, faz a obra, porque Ele é Deus. Ele diz: olha, aos sinceros eu me mostrarei sincero. Muitas pessoas não são sinceras, nem com Deus, nem com ninguém, tá? Há quem não seja sincero nem com um irmão, com mãe, com pai, com filho, com colega, com ninguém. Tem gente que não é sincera, tem gente que não tem isso, a sinceridade. A Bíblia diz: Deus ama a verdade do íntimo, Deus ama a sinceridade, né?
Entra o fariseu e o publicano no templo, e os dois entram lá, e o fariseu bate no peito e diz: Senhor, graças te dou, porque jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que tenho, não sou igual a esse pecador. E o pecador, um coração quebrantado, sabendo que estava errado, estava em pecado, nem ousava olhar para o altar, bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse: este voltou para casa justificado, e não aquele. Entendeu, irmãos? Deus não é tolo, Deus não é bobo, ninguém engana Deus. Tem muita gente pensando que engana Deus. Muita gente, não é pouca não, pensando que engana Deus. Coitado de quem pensa que engana Deus. Né, irmão? Imagina, Deus enganado pelo ser humano. Não existe isso. Mas o ser humano, ele se engana. Quando ele pensa que engana Deus, quando ele pensa que engana o próximo, ele engana ele mesmo. É o atestado, ainda está debaixo do poder do império das trevas. Ainda não foi liberto, ainda não foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Ainda não tem salvação, ainda está em culpa diante do Senhor. Entenderam, queridos? Então vejam só, Deus, ele faz uma obra de libertação. Deus não faz obra pela metade, a obra que ele faz é completa. Você quer, abra sua boca e Deus vai encher você. Abra sua boca, ele vai abençoar você. Diga a ele: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso de salvação, eu preciso de mudança, Senhor. Eu quero ser liberto, eu quero ser salvo, eu preciso ser salvo. Me ajuda, a minha natureza quer andar para outro lado, Senhor. Oh, aleluia, mas eu quero andar para ti, meu Pai. Eu quero andar para ti, a minha cabeça quer andar para o Senhor, o meu entendimento quer andar para o Senhor, a minha carne quer ir para longe de ti. Mas eu quero ir para ti, Senhor. Me ajuda, me dá a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, a vida com Cristo é leve. Aleluia! A vida com Cristo não é pesada, não é peso, não é ruína, não é dificuldade. Existem as lutas, mas a gente tira de letra, porque ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco, a sua vara, o seu cajado nos consolam, e Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele nos unge a cabeça com óleo, o nosso cálice transborda, bondade e misericórdia certamente nos seguem e seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. A palavra é essa. Ele nos libertou do império das trevas. Oh, aleluia! Ou então alguém é liberto ou não é. E se não é, precisa ser. E nunca é tarde, a hora é sempre essa, a hora é sempre agora. Não é amanhã, não é depois, não é semana que vem, não é segunda-feira, não é mês que vem, ano que vem. Não, é agora. A hora de ser liberto é agora. Sabe por quê? Porque a sua alma, a nossa alma pode ser pedida a qualquer momento. Jesus diz: e o que nós temos preparado, para quem será? Né? Então, queridos, Ele nos libertou pelo seu poder e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo Jesus. Que diferença! Ser escravizado, humilhado, destruído, cego, morto em pecados, enganado, tão cego que às vezes não crê nem em Deus, tão cego, tão morto, que não tem nem noção do que vai acontecer no futuro, quando da eternidade, que às vezes nem acredita que haja eternidade. Entendeu? Ou que irá escapar vivendo em pecado, vai escapar. Ninguém que vive em pecado vai escapar. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus. Então, nosso Deus de todo poder, Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nele nós temos a redenção, ou seja, a nossa eterna salvação e a remissão, o pagamento pelos nossos pecados. A nossa culpa, a nossa dívida foi paga em Cristo Jesus para todo aquele que crê nele e aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário para ter salvação e vida eterna juntamente com ele. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês de modo poderoso. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Às vezes a gente vê várias pessoas que estão dentro da igreja, das igrejas, fazendo tanta coisa errada, vivendo de modo tão distante de Deus. Por quê, pastor? Porque não houve um novo nascimento. Não houve uma libertação das trevas ainda. A pessoa está na igreja, a pessoa canta, a pessoa ora, lê a Bíblia, mas ela está em trevas ainda. Né? Quando? Pelos frutos você sabe. Jesus disse que a árvore você conhece pelo fruto. Né? Então a árvore boa vai produzir fruto bom. E a árvore má, fruto mau. Ponto. Então você vê às vezes muita gente dentro da igreja, triste, infeliz, doente, desanimada, querendo desistir, sem amar o próximo, né? sem empatia nenhuma com ninguém, está ali, não está, cabeça longe, né? É assim, sem amor a Deus, sem amor ao próximo, sem prazer em Deus, sem contentamento no Senhor, né? Está com Deus, mas não está contente com Ele, está com Deus, mas está faltando alguma coisa. Meu irmão, quem tem Jesus não falta nada. Não falta nada. Quem tem Jesus não precisa de nada. Jesus é tudo, é completo, é suficiente. Por isso está escrito, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? No original, é assim, ó. Yavé Roi Lo Ezra. Em hebraico, Ezra significa sem carência. Não terei carência. O Senhor é o meu pastor, não terei carência. Não terei carência. Quem tem Jesus não tem carência, meu amado. Oh, aleluia. Quem tem Cristo não tem carência. Eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, preciso daquilo, precisa de nada. Você precisa de graça, é de comunhão, é de poder, é de unidade, é de oração, é de prazer em Deus. É isso que você precisa quando você tem Jesus. O resto é resto. Trabalhe, estude, viva a sua vida, faça o bem, ore a Deus, entregue-se a Jesus e peça para que a vontade dele seja feita na sua vida. Acabou. Mas carência não vai existir. Ah, porque fulano tem que falar comigo, porque fulano tem que fazer isso, porque eu preciso comprar isso, porque eu preciso comprar isso. Nada, nada. Paulo disse, meu irmão, se você tem com o que comer, com o que se vestir, se contente, o resto é lucro. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros, meu amado. Nós não viemos para ficar, não. Viemos para passar. Nós ficaremos quando o Senhor fizer novos céus, nova terra, e que Ele vai habitar conosco nessa nova terra. Aí nós ficaremos. Aí nós ficaremos. Mas nessa terra, que vai ser, como diz o apóstolo Pedro, né? Entesourada para o fogo, o fogo vai destruir esse planeta, amados. E não é fogo de bomba atômica, não, é fogo de Deus. Fogo de Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Fogo de Deus vai descer do céu. A Bíblia diz que do jeito que houve o dilúvio, destruiu todo ser que respirava na terra. Mesma coisa, vai ver fogo do céu, vai descer fogo dos céus. E vai destruir tudo aqui embaixo. Está escrita essa palavra. Então nós estamos aqui de passagem. E uma passagem muito curta, muito rápida. Né? Então, que o Senhor seja o teu pastor. Que você entregue tua vida a Jesus. Eu tenho dificuldade, fale com Deus. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Ora teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ah, mas a minha casa é o maior barulho do mundo. Meu irmão, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, é você orar intimamente a Deus. Não precisa trancar a porta, trancar o banheiro. Se você quiser ir lá no banheiro, ore. Se você quiser trancar o quarto, tranque. Ou não. O que é entra no teu quarto, tranque a tua porta? Fique a sós com Deus. Pronto, é isso que a Bíblia está dizendo. Seja um momento que seja só você e Deus, e mais ninguém. Isso é você entrar no teu quarto, fechar a sua porta. Fique sozinho com Deus. Você pode até dar uma caminhada. Ninguém sabe.
mas você está ali sozinho com Deus. No teu íntimo você está falando com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que vê em secreto te recompensará. O Senhor é contigo, meu querido. O Senhor é contigo, minha querida. Deus é contigo, meu irmão. Em nome de Jesus. Confia no Senhor, coloca a tua vida nas mãos dele e seja sincero com ele. Seja sincero com ele. Como Jesus dizia, né? Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasgue o teu interior, não o teu exterior. Deus não se deixa impressionar pela aparência. Deus, quando olha para mim, para você, Ele não está vendo olho, boca, nariz. Deus está vendo, somos nós, a nossa essência. Deus quer saber se eu estou careca ou se eu não estou? Deus, Ele olha para mim, Francisco. Francisco não é isso aqui não. Isso aqui é uma casa onde Francisco está. Essa casa um dia vai pifar e morrer, mas Francisco vai continuar. Então, quando Deus olha para mim, vê Francisco, eu. Deus não está muito preocupado com a embalagem, não. O negócio é o conteúdo. O negócio é o conteúdo, não é a embalagem, não, meu amado. Você entendeu? Deus, quando olha para mim, Francisco e tal, um homem assim, assim. Não. Ele olha Francisco, esse Francisco aqui, ó, que está aqui e está aqui, ó. Ele olha para esse Francisco aqui, ó. Mente e coração, consciência e alma. É isso que ele olha. Porque o eu verdadeiro estou aqui e aqui, ó. O eu verdadeiro estou aqui e aqui. Você está aqui e aqui. O resto é detalhe. E Deus não está nem aí para detalhe. Entendeu, querido? Então, seja verdadeiro com Deus, seja sincero com Ele, seja humilde, reconheça suas falhas, seus erros. Se errar 10 vezes no dia, peça perdão a Deus 10 vezes no dia. Se errar 70 vezes, 70 vezes, 70 vezes 7, 70 vezes 7. Mas se chegue a Deus, e Ele vai se chegar a você. Porque é nele, e só Ele faz libertação, só Ele nos dá uma vida excelente com Cristo, só Ele nos liberta do império das trevas, só Ele nos faz termos uma vida excelente com Cristo, porque a vida com Cristo é uma vida excelente, só Ele nos dá eterna salvação e só Ele pagou a conta e o preço dos nossos pecados, como diz a Bíblia, não só os nossos, mas os do mundo inteiro. Tá bom? Então, entregue a tua vida a Jesus de fato, de verdade e de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de toda a tua força. Queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês agora e para sempre. Eu gostaria de orar, né, com vocês. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e santo, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, nesse momento. E eu louvo a Ti pela vida de cada servo Teu, de cada pessoa que está assistindo esta live, os que assistirão também, Senhor, num outro momento. Eu peço a Ti que a obra do Teu Espírito seja poderosa, completa, salvadora e maravilhosa. Pai, eu rogo pela salvação de cada um, meu Senhor, que está ouvindo esta oração agora, pela salvação da vida, pela salvação da família, pela salvação dos entes queridos, meu Senhor. Pai, opera maravilhas, Tu és um Deus de milagre e cremos nisso. Eu oro a Ti para que haja salvação, para que haja abundância de vida, para que o Senhor faça esta obra em cada lar, em cada família agora, no nome de Jesus, que está ligado, que está ouvindo e dos que ouvirão também. Senhor, faz esta obra maravilhosa que nós acabamos de ler agora. Nos liberta e liberta a todos do império das trevas e os transporta para o reino do Filho do Teu amor, do amor de Deus. E lhes concede eterna salvação. E lhes concede o perdão completo de todo o pecado, de toda a culpa, de tudo que foi feito de mal e de errado aos olhos do Senhor, meu Pai. Eu peço a Ti agora e já lhe agradeço porque o Senhor já nos ouviu em Cristo Jesus. Então oramos agradecidos, mas também, Senhor, nesse momento,
Eu te apresento a nossa cidade, peço a Ti a Tua paz, o Senhor nos manda orar pela paz da cidade, que haja paz na cidade. E te apresento a vida de cada um dos que habitam nessa nação e os nossos governantes, pois a Tua palavra nos manda orar por eles, para que a nossa vida seja quieta e sossegada. Então, meu Deus, abençoa a nossa nação, que haja multiplicação de bens, de riquezas, de oportunidades, ó Pai, que haja justiça, que haja paz, que haja avivamento no nosso país. Traz, Senhor, avivamento no nosso país. Conduz o povo da nossa nação, Deus, à salvação. Só Tu podes salvar o homem. O homem não abre olhos por si mesmo, o homem não se arrepende por si mesmo, senão pela ação do Espírito de Deus. Então eu peço, ó Pai, juntamente com todos aqueles que oram juntos comigo agora, que haja avivamento na nossa nação, que haja salvação, que haja um grande derramamento de arrependimento na nossa nação, que a nossa nação cresça, que ela prospere, que ela ande no caminho do Senhor, meu Pai. Que o Senhor salve muitas e muitas vidas no meio do nosso povo, e que haja justiça na nossa terra, que haja paz na nossa terra, e que haja prosperidade, Senhor. Haja multiplicação de oportunidades de trabalho. Senhor, que haja geração de milhões e milhões e milhões de emprego, que haja oportunidade de trabalho, de estudo, de formação, de crescimento para muitos, Pai. Abençoa, Pai, cada família desta terra. Abençoa todo pai de família, toda mãe de família, todo jovem, Senhor, que trabalha. Todos precisam trabalhar, Senhor. Abre porta, abençoa, concede o melhor, cancela todo mal, Senhor. Liberta a nossa nação do poder das trevas. Transporta a nossa nação para o reino do Filho do Teu amor, Pai. Nos traz também a cura, nos traz também a saúde perfeita, nos livra do mal e de todo o laço e de toda armadilha, Pai, e de toda ação do inimigo no nome santo de Jesus. Traz cura, Pai, traz o fim da pandemia, traz o retorno a uma vida normal e que muitos e muitos e muitos temam ao Senhor. Eu oro a Ti, meu Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Amanhã, 19 horas, culto lá de oração pela família. Estaremos lá com a graça de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir, para juntos a gente interceder pela família em nome do Senhor. Graça e paz, Deus te abençoe poderosamente em Jesus Cristo, o nosso Redentor, eterno Salvador, o amado na nossa alma. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe todos vocês abundantemente, em nome de Jesus. Dê uma excelente noite, um excelente dia amanhã, em nome de Cristo. Amém.